Olá, como estão? Que bom que podemos estar iniciando mais um ano. E é muito bom também que podemos estar iniciando não só de maneira virtual, mas também com nossas atividades presenciais, ainda que com algumas limitações, mas é muito bom já podermos estar nos encontrando. Eu quero acolhê-los com um versículo lema para essa semana, versículo que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 11, que diz: Depois que Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Esse verso relata uma cena muito legal. Eu acho que é uma das cenas mais importantes de toda a Bíblia. É mais fácil para você que é pai ou mãe entender o que aconteceu aqui. Nós sabemos que na trajetória da humanidade, o ser humano acabou falhando, pecando e se afastando de Deus. E desde aquele momento em que o ser humano se afastou, Deus começou a planejar uma redenção, uma maneira de se aproximar novamente da sua criação. E Ele enviou o seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. E é muito interessante essa cena, porque esse exato momento em que Jesus é batizado é o momento em que Jesus assume: ó Pai, todo esse plano que tu bolou, pode deixar para mim que agora é comigo, eu vou levar isso adiante agora. É isso que Jesus faz ao ser batizado. E eu digo que é mais fácil para um pai ou para uma mãe entender o que aconteceu aqui, porque esse é aquele momento assim, em que o filho faz algo tão bom, mas tão bom que enche o coração do pai e da mãe com tanto orgulho que não consegue guardar só para eles e precisa colocar aquilo para fora e falar para quem está do lado: está vendo? Esse aqui é meu filho. É isso que Jesus fez naquele momento, isso que Deus fez com Jesus naquele momento. Jesus assumiu o plano do Pai, olhou para o Pai e disse: ó Pai, agora é comigo, pode deixar que eu vou encarar essa bronca agora. E aí Jesus, cheio de orgulho no coração, abriu os céus e falou em voz alta para todo mundo que estava olhando aquela situação, vendo Jesus ser batizado. Deus falou para todo mundo: ó, estão vendo? Ó, esse aí é meu garoto, esse é meu filho, esse cara, ó, só me dá orgulho esse guri. É isso basicamente que Jesus fez naquele momento. Por isso que eu creio que esse seja um dos momentos mais importantes da Bíblia, não só pelo fato do que aconteceu, de ser com Jesus, mas porque nós também podemos tirar muitas lições dessa atitude que Jesus teve de assumir o plano de Deus para a vida dele e encarar aquele plano, sabendo que tudo aquilo, por mais ruim e incômodo que fosse, era algo necessário, era algo que precisava ser feito. Que nós também possamos ter essa mesma certeza, essa mesma confiança e essa coragem que Jesus teve, e também possamos assumir o plano que Deus tem para cada um de nós, para que possamos um dia ouvir de Deus também: Tu é um filho amado que me dá muito orgulho. Amém. Absoluto.
A reflexão proposta para o dia de hoje vem lá do livro de Atos, capítulo 19, dos versos 1 a 7, e diz assim: Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou para o interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam: Nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista, responderam. Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Estes homens eram mais ou menos 12. Até aqui a leitura. Esse texto nos traz um personagem que não é muito comentado no nosso meio. Sabemos que o Espírito Santo faz parte da Trindade, é em nome dele que nós nos reunimos sempre em culto, mas nós não falamos muito a respeito dele. Muitas vezes também não gostamos de falar a respeito dele, porque naturalmente nós não gostamos de falar daquilo que nós não podemos ter certeza ou clareza do que de fato é. E a própria Bíblia, quando define o Espírito Santo, define como algo que não pode ser definido. Compara ele com o vento, que nós podemos ouvir, mas nós não sabemos de onde ele está vindo e nem aonde é que ele vai parar. Nós simplesmente sabemos que ele está ali. E é esse personagem que Paulo apresenta para aqueles cristãos em Éfeso. É muito interessante o fato de Paulo estar apresentando e pregando a respeito do Espírito Santo para aqueles cristãos ali em Éfeso, porque Éfeso era uma cidade tremendamente importante na região. Era a porta de entrada, era uma cidade portuária que servia como porta de entrada para toda a Ásia. Todas as mercadorias que vinham do Ocidente para a Ásia passavam por ali. E Éfeso também era muito conhecida pela sua idolatria, principalmente a deusa Diana. Boa parte da sua economia também era baseada na confecção de ídolos, imagens, esculturas sobre os deuses deles na época eram a maioria produzidas em Éfeso. E ali também que girava grande parte da economia da cidade. Mas de repente Paulo chega ali, começa a conversar com aquele pessoal e ele tem uma atitude que nós muitas vezes não temos. Por mais que nós não saibamos muito a respeito do Espírito Santo, sabemos simplesmente que ele age da maneira que quer e aonde quer. Quando alguém vem e nos pergunta a respeito do Espírito Santo, se for alguém da igreja, a nossa primeira reação é: nossa, como que tu não sabe quem que é o Espírito Santo? Como assim tu não conhece ele? Como, de certa maneira, uma atitude um pouco arrogante da nossa parte, Paulo não tem uma atitude dessas. Ele simplesmente ouve aquele pessoal assim que, quando ele pergunta se eles receberam o Espírito Santo, aquele pessoal responde: olha, a gente está sabendo agora, através de ti, que existe um Espírito Santo. E Paulo: não, então, só um pouquinho que eu vou explicar para vocês como que funciona a coisa. E começa a pregar para aquelas pessoas. E a pregação de Paulo não parou ali. Depois que ele falou sobre isso, e aqueles poucos ali que estavam ouvindo, aquelas aproximadamente 12 homens que estavam ouvindo Paulo, receberam o Espírito Santo, começaram a pregar também. E aquilo foi indo, foi se propagando, e eles foram ensinando aquilo que eles recebiam.
do Espírito Santo, eles passavam adiante. E foram ensinando, até que de repente houve o que nós chamamos de avivamento. Aconteceu um tremendo avivamento na cidade de Éfeso. Avivamento nada mais é do que quando pessoas inspiradas pelo Espírito Santo começam a agir e através da vida delas, o Espírito Santo, através da pregação delas também, o Espírito Santo começa a tocar desenfreadamente outras pessoas. E de repente nós começamos a ver uma transformação, não somente a nível de comunidade, mas a nível de cidade. Muitas pessoas em toda a cidade se convertendo, voltando seus olhos para Cristo e entregando as suas vidas nas mãos dele. Isso é o que nós chamamos de avivamento. E após esses poucos 12 homens que receberam o Espírito Santo e ouviram a pregação de Paulo, também saíram pregando pela região, até que através deles o Espírito Santo iniciou um avivamento naquela cidade. E diz um pouco mais à frente, se você tiver a oportunidade de continuar lendo, nesse mesmo capítulo 19, continua dizendo falando um pouco a respeito desse avivamento, e diz que muitas pessoas transformadas pelo Espírito Santo começavam a vir em praça pública, confessar os seus pecados, trazer todos os seus livros de sortilégios e feitiços e começaram a queimar aquilo em praça pública, na certeza de que aquelas coisas não davam resultado e que o único caminho que conduzia à salvação era Cristo. Diz ainda que o montante de tudo aquilo que foi queimado, que foi destruído, era de aproximadamente 50.000 moedas de prata. Hoje, para nós, falando em torno de 50.000, é um número não muito expressivo. Mas se nós fôssemos trazer isso para a nossa moeda atual, para o real, isso seriam milhões de reais em produtos que estavam sendo queimados ali, porque não beneficiavam em nada. Essa é a transformação que o Espírito Santo gerou naquela cidade, naquela população. Esse personagem que muitas vezes nós deixamos de lado, costumamos não tocar muito nele, exceto quando confessamos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Fora isso, nós não conversamos muito com ele, até porque quando a Bíblia relata alguma ação do Espírito Santo, é sempre algo que não está de acordo com o nosso cotidiano. Como diz o próprio texto aqui, no versículo 6, aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e anunciar também a mensagem de Deus. São atitudes que fogem da nossa normalidade. E é comum que nós tenhamos um pouco de receio disso. Mas quando falamos a respeito do Espírito Santo, por mais que fuja da nossa normalidade, fuja da nossa realidade, é algo do qual nós não temos o que temer. Porque quando o Espírito Santo toma conta e começa a conduzir, nós vamos caminhando em direção a um avivamento, como que aconteceu na igreja de Éfeso. Mas isso só ocorre quando nós deixamos o Espírito Santo nos conduzir. Só ocorre quando nós nos entregamos de fato a Ele, nos rendemos ao plano de Deus que é operado em nossas vidas através do Espírito Santo. Aí sim, nós começamos a ser conduzidos por Ele, somos usados como instrumentos de Deus pelo Espírito Santo e assim conseguimos levar a mensagem dele adiante, cada vez mais longe, até que tudo culmina em um avivamento, onde nós vemos uma ação generalizada do Espírito Santo, uma ação que agora não se limita somente à minha vida ou à sua, mas a de todos os que estão à nossa volta. Por isso, por mais estranho que seja muitas vezes nós falarmos a respeito do Espírito Santo,
por mais estranhas que sejam as situações em que a Bíblia coloca o Espírito Santo, nós não temos o que temer. Porque de fato, o Espírito Santo é um com Deus, assim como Jesus também é. Por isso nós nos reunimos todos os cultos em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Todos eles são um só. Um não age sem o outro. Um não faz nada sem o outro, porque eles são um só. Por isso nós não precisamos temer, podemos nos entregar sem medo do que pode acontecer. Porque no fim das contas, nós sabemos o que vai acontecer. Nós vamos terminar numa vida eterna com Deus. Mas esse caminho nós só somos conduzidos nesse caminho através do Espírito Santo, que nos aponta aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Que você possa também ser usado pelo Espírito Santo para transformar outras pessoas. Que o Espírito Santo te use para propagar a palavra de Deus, a mensagem da cruz, para outras pessoas também que estão ao seu redor. Amém. Senhor, cada manhã te agradecer, mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Eu convido, diante de tudo que ouvimos aqui, que nós possamos ter um momento de oração. Querido Pai, nós te louvamos porque Tu nunca nos abandona. Tu sempre encontra um meio de estar sempre conosco, Deus, nos conduzindo nos Teus caminhos. Nós te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos porque a
através do sacrifício do Teu Filho Jesus, Tu nos enviou o Espírito Santo, para que nós pudéssemos nos manter firmes nos Teus caminhos, Deus. Nós Te pedimos, Pai, que Tu enchas os nossos corações com a Tua paz, Deus, e o Teu amor, para que nós não fiquemos desconfortáveis falando de assuntos que nós não compreendemos muito, principalmente quando falamos a respeito do Espírito Santo, que até mesmo a Tua própria palavra diz que é algo que nós sabemos que está ali, mas nós não temos como definir como funciona ou ditar o que vai fazer. Te pedimos, Pai, que Tu nos ensine a vivermos de maneira confortável com a ação do Espírito Santo, Deus, de maneira que nós não tenhamos a intenção de impedir a ação do Espírito Santo, mas sim promovê-la, Pai. Te pedimos isso como Teus filhos e Teus servos, Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que você tenha uma ótima semana, que possa estar também refletindo sobre tudo isso que foi falado, para que você também, de fato, possa ser usado como um instrumento de Deus, ser usado pelo Espírito Santo para propagar a mensagem do Evangelho de Cristo. Amém.